Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jornada com o Pai. E o nosso tema de hoje vai ser uma decisão. Pois é, decisão. Uma palavra que quando a gente coloca na nossa vida faz toda a diferença. E hoje eu vou começar com Mateus 21:21. Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aqui Jesus está usando, uma metáfora para dizer que se tivermos fé, podemos viver o sobrenatural de Deus. Agora, o que complica, O ser humano, a gente, tem uma dificuldade de viver pelo que a gente não está vendo. A gente sempre está vivendo pelo que a gente está vendo. E tem que ser ao contrário. A gente tem que viver pelo que a gente crê, olhando para o céu e não ao nosso redor. Agora, como desenvolver isso, Pois é, aí que entra a decisão. Mas você pode estar pensando assim, como assim decisão? Pois é, decisão. Porque fé não é um sentimento. Fé é uma decisão. A gente precisa tomar uma decisão de ter fé. E não é ter fé um dia, 2 dias, é todos os dias. É você tomar uma decisão e se permanecer na decisão. Porque olha só, dizer que a gente tem fé quando não está passando por nenhum problema é fácil, A gente fala, eu tenho fé... Mas não é assim, Não é essa fé que a gente fala assim da boca para fora, somente com a palavra. A fé é quando você desenvolve uma fé realmente, de você saber que tudo está no controle do nosso Pai. O que acontece? A gente consegue descansar, não tem ansiedade que vai tomar conta da gente. Porque o que acontece? Quando a gente está passando por uma situação difícil, uma doença, um problema financeiro, um problema no casamento ou com os filhos, é nessa hora que a nossa fé vai ser testada. Sabe? Na hora do aperto ali, realmente na hora do problema. E a única forma que a gente tem de a gente conseguir passar por essas situações sem que a gente gere outros problemas. E o que é gerar outros problemas? Às vezes você está com uma determinada situação que você não consegue resolver ela, e o que pode te acarretar? Ansiedade, insônia, e isso já começa a te acarretar outros problemas até no seu corpo, então aquilo vai virando uma bola de neve. Para a gente poder estar numa situação, em um problema, e a gente conseguir mesmo assim, descansar, é saber que o Senhor, que o nosso Pai, Ele não perdeu o controle de nada. Mas para isso a gente precisa ter fé. A gente precisa estreitar ali um relacionamento com Ele todos os dias. E aí você pode estar pensando, como assim estreitar um relacionamento? É exatamente isso, um relacionamento, É fazer dele ali o nosso Pai, da gente diariamente estar ali falando com Ele, buscando a presença dele, tá? Eu te aconselho, se você não fez isso e está passando por algum problema, eu te aconselho aí buscar a presença dele, a entrar no seu quarto, a chamar por ele. E nesse canal eu não falo sobre religião, eu quero trazer a Bíblia para o dia a dia, para o nosso dia a dia. Eu estou estudando e quero compartilhar com vocês, então aqui eu nunca vou falar de religião, aqui eu vou falar da palavra, do que eu tenho vivido com o Pai. Isso é muito importante. E a partir do momento que a gente toma essa decisão, tá? De estar na presença dele, de manter o relacionamento com ele, a gente sente o Espírito Santo aqui com a gente, se movendo, sabe? E isso é a melhor coisa que o ser humano pode ter aqui nessa terra, é sentir a presença do Espírito Santo, sabe? Isso eu posso falar com propriedade, porque antes eu não sabia o que era isso. Agora eu estou desenvolvendo. E isso é formidável. Agora eu vou falar uma outra passagem aqui, que é em Hebreus 11.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Outra coisa importante aqui, palavra. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Mesmo você passando por uma situação difícil, sabe? Utiliza as palavras a seu favor. E declara: Pai, eu sei que se eu estou passando por essa situação, eu vou tirar alguma lição disso. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle de nada, sabe? Vai falando. Eu sei que é difícil quando a gente está passando por um problema. Acredite, eu sei. Mas se a gente começar a falar que tá tudo ruim, e só começar a falar coisa ruim, a gente vai abrindo, sabe, portas aí para as coisas que não são legais. A gente precisa entender o mundo espiritual de uma outra forma. Então a gente precisa sempre, tá falando, sabe? Tá falando coisas boas, que esse problema ele vai passar, né? Eu estou com o Senhor, eu estou com o meu Pai, e você vai falando. Então é uma decisão de você permanecer na fé todos os dias, tá? Você não toma banho todo dia? Você não come todo dia? É a mesma coisa o relacionamento com o Pai. Todos os dias. Procura sempre reservar um tempo, né? Vai para um local que possa estar só você e ele, sem barulho, sem interferências, e lá com ele você abre o seu coração. E se tem um conselho que eu posso te dar, né? Agora terminando aqui o nosso vídeo, não abra seu coração com as pessoas, não. Abra seu coração com ele, porque realmente ele é o que pode fazer e ele é o que pode mudar. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse conteúdo, bora curtir e compartilhar. E não se esqueçam, de clicar no sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. E até a próxima!